tarde, turminha querida! Como vocês estão? Hoje, nesta videoaula, iremos realizar a revisão do módulo 3 de português, em que estudamos sobre o anúncio de propaganda. E aprendemos que o anúncio de propaganda é um texto formado geralmente por imagens e texto escrito. Seu principal objetivo é promover uma ideia e convencer as pessoas a concordarem com ela, mas sem finalidade comercial. Outro assunto que aprendemos também foi justamente as palavras com gu, acompanhado das vogais a, e e da vogal i. Na língua portuguesa, várias palavras são escritas com as letras gu. Essas letras geralmente são acompanhadas das vogais a, e da vogal i. Em algumas palavras, o som da letra u é pronunciado como em guará, linguiça, pinguim, sagui, aguentar e bilíngue. Já em outras palavras, o som da letra U não é pronunciado como em águia, formigueiro. Ou seja, quando falamos determinadas palavras com gu, podemos ou não pronunciar a letrinha U. Normalmente as palavras com gu acompanhado das vogais a, nós vamos pronunciar a letrinha U. Nas outras, não iremos pronunciar a letrinha U. Porém, tem algumas exceções, como eu falei. Bilíngue. O som da letra U é um som fraco. Dando continuidade ao nosso aprendizado, aprendemos sobre o uso do dicionário, em que vimos que o dicionário é um livro que reúne o quê? Verbetes organizados em ordem alfabética. Em cada verbete encontramos os significados e as informações de palavras e expressões. E o dicionário pode ser impresso ou online. E vimos que no dicionário ele vai vir a palavra, vai informar também qual é a classificação daquela palavra, se é um substantivo feminino, se é um substantivo masculino, qual é a área daquela palavra, a etimologia da palavra e os vários significados, além de vir informando também a forma correta de realizar a separação silábica. Quem nunca assistiu ou leu uma bela entrevista? A entrevista é um tipo de texto e vimos que ele apresenta perguntas e respostas sobre determinado assunto. Você pode encontrar entrevistas em jornais, revistas e na internet, mas também pode ver ou escutar uma entrevista na televisão ou no rádio. Por meio da entrevista, nós vamos conhecer o quê? Um pouco daquele personagem, um pouco do autor daquele personagem. Vai variar o quê? A entrevista de acordo com o assunto a ser tratado. Sons da letra R. Temos aqui as palavras carro, rio e Maria. Quando eu falo carro, o RR, ele tem um som forte ou um som fraco? Aprendemos que a letra RR vai ter um som forte e vai aparecer sempre entre vogais.
Existe alguma palavra, turminha, escrita com RR no início? Não. RR só vamos encontrar entre vogais e ela vai ter o som forte. A letra R vai ter o som forte também quando ela aparece no início da palavra. E vai ter o som fraco quando aparece entre vogais no meio da palavra. E quando as palavras que possuem RR são divididas em sílabas, cada R fica em uma sílaba. Exemplo aqui, ó, carro, carro. Esta é a separação silábica correta. Cada R fica em uma sílaba. Estudamos também sobre os sons do S. Vamos ver alguns exemplos? Temos aqui vassoura, solado e mesa. Aprendemos que a letra S tem o som de S quando aparece no início da palavra. Solado. A letra S vai ter o som de Z quando aparece entre vogais. Letra E e letra A são vogais e o S está no meio, então ele vai ter o som de Z. E o SS tem sempre som de S e aparece também entre vogais. Então, no momento que bateu aquela dúvida, eu vou colocar SS ou um S só. E ele está entre vogais, o que você vai colocar? Pode até colocar com S só e vai realizar a leitura. Se, no momento que você terminou de realizar a leitura, percebeu que o S ficou com o som de Z, aquela palavra não se escreve com S só. Ela se escreve com 2 S. E pode ser também ao contrário. Se você vai escrever a palavra vassoura e você fica na dúvida se é com SS ou com S só, você coloca com S só. Se eu colocar vassoura com S só, vai ficar vasoura. E não é vasoura, é vassoura. Então, é com 2 S. Texto de experimento científico. Alguém lembra? Então, vamos relembrar juntos. O texto de experimento científico ensina o leitor a fazer uma experiência. Esse texto apresenta as etapas a serem desenvolvidas e um relato final com o resultado. Além disso, podem ser apresentados o objetivo e os itens necessários para realizar o experimento. Parágrafo. O que é um parágrafo? Alguns textos são divididos em blocos chamados de parágrafo, que são indicados por um espaço na margem esquerda da primeira linha de cada um dos blocos. Vou escrever uma história. Era uma vez. Eu começo daqui. Vou escrever uma história. Eu começo daqui. Era uma vez, ou o parágrafo, eu vou dar um espaçamento e vou começar aqui. Então, o modo correto não é o de cima, é embaixo. Então, o parágrafo vai ser justamente o que? Esse espaçamento que eu vou dar e vou continuar. Quando terminar aqui, eu não vou continuar aqui na linha de baixo. Eu posso vir para cá. Eu só vou dar a indicação de parágrafo na primeira linha. Nas outras linhas, eu acompanho a margem do caderno, a margem da folha. Estudamos também sobre a vírgula. E vimos que a vírgula serve para enumerar objetos ou itens de uma lista.
Exemplo, fui ao mercado e comprei, 2 pontos, uva, vírgula, banana, vírgula, amora e abacaxi. Estudamos também sobre acentuação e vimos que existem 2 sinais, né? Que é os acento agudo e o acento circunflexo. O acento agudo indica um som aberto e pode ser usado nas vogais A, E, I, O e na vogal U. Exemplo, férias. O som fé é um som aberto. E o acento circunflexo indica um som fechado e pode ser usado nas vogais A, E e na vogal O. Exemplo, trânsito. Então, tem um som que mais fechado, trânsito. E férias. Então, o som aberto a gente abre um pouco mais a boca e o som fechado a gente fecha. E vimos também que existem palavras que com o acento agudo ou acento circunflexo significa uma coisa e sem ele significa outra coisa, mas a escrita é a mesma. Um exemplo aqui, médico, que é o quê? O profissional. E medico, que é a ação em que o médico pode fazer. Então, ele passa o quê? O medicamento. Então, eu posso formar uma frase a seguinte: eu não me medico, ou seja, eu não tomo um medicamento sem antes o que? Passar pelo médico. Outro exemplo, vamos lá? Secretária. Secretaria. Então, secretaria é o quê? É justamente o espaço da escola para resolver problemas o quê? Administrativos, realizar matrícula, fazer pagamento e etc. E a secretária, o quê? É a pessoa, a funcionária responsável pela corrigindo, secretaria. Outro assunto que estudamos foi sobre os sinônimos e antônimos. Sinônimos são palavras o quê? Que o significado é semelhante. Encontrar é o mesmo que achar. Devagar é o mesmo que lento. Caminhar, andar. Mal, ruim. Distante, longe. Calmo, tranquilo. E os antônimos serão justamente o quê? Palavras opostas, palavras contrárias. Sujo, limpo, grande, pequeno, escuro, claro, dentro, fora, estreito, largo, muitos, poucos, frio, quente, forte, fraco. Portanto, turminha, esta foi a nossa videoaula de revisão do módulo 3 de português. Para melhor compreensão e também relembrar os assuntos, vocês vão fazer uma atividade no caderno. Beijos, um ótimo final de semana para todos, que Deus abençoe você e a sua família e até breve!